Olá, tudo bem? Aqui nós estamos no Podiumcast Esportivo, feito pela ACMESP, Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, com apoio irrestrito da Suen TV, nosso grande parceiro. Hoje nós temos aqui um convidado inusitado, nós vamos dar risada, sei lá se vai chorar também, porque ele é um chorão, ele se emociona fácil, mas é um grande amigo, irmão, que eu tenho uma grande admiração, que é o meu querido Rodrigo Braguetto, grande árbitro e que está aqui conosco. Seja bem-vindo ao nosso Podiumcast. Valeu, meu querido Braguetinho. Fala, mestre. É um prazer aí, obrigado pelo convite. Fico feliz aí pela oportunidade, né? Você trouxe um extraterrestre aqui para o seu Podiumcast. Porque um árbitro de futebol, ex-árbitro de futebol, é quase um extraterrestre, né? E ainda mais nesse momento que estamos passando aí, acredito que seja um dos piores momentos da arbitragem brasileira, viu, Mauser? Eu passei aí em 2005 aquele caso que o pessoal colocou na Veja, máfia do apito, que nunca foi do apito. Foi máfia dos apostadores, era um grupo de apostadores que conseguiram, infelizmente, corromper 2 árbitros. Nunca foi a máfia do apito, né? Na época que esse negócio de casa de apostas só tinha lá fora, mas tinha alguns jogos do Campeonato Brasileiro lá fora que estavam, né? O pessoal tava apostando, mas obrigado pela oportunidade, poder aí falar um pouquinho do universo, né? Do mundo que é a arbitragem e o árbitro de futebol, porque você consegue falar com o treinador, com os jogadores, mas o árbitro é quase que um extraterrestre. Então vamos lá poder, nesses bons minutos aqui, bater um papo. Estou à tua disposição e dos nossos internautas, telenautas aí, né? Vamos lá. Vai ser muito legal. Porque por que o Braguetto aqui? Ele é diferenciado, como falou, os árbitros fazem parte do espetáculo. Eu, por exemplo, quando jogo bola, quando campeonato, coisa desse tipo, se não tem árbitro, eu não gosto de brincar e ir lá para... Não, tem que ter árbitro, bandeirinha. Aí sim passa a ser algo oficial, correto, errando ou não, nos dá segurança. Isso é muito importante. E você, Braguetto, tem uma coisa interessante que os internautas às vezes não conhecem. O Braguetto é formado em Educação Física e formado em Administração de Empresa. Queria perguntar, Braguetto, formado em Educação Física e depois em Administração de Empresas, o que te fez se tornar árbitro de futebol? Mauser, legal, né, você falar que a gente tem também os nossos projetos de futebol, né, os projetos sociais de futebol. Vamos entrar neles as depois. Escolinhas. Mas é legal quando a gente leva os meninos pra jogar, aquele jogo treino, às vezes, né, não é campeonato, os meninos e as meninas falam, pô, tem juiz e bandeirinha, o que você falou é verdade, tão verdadeiro, que é isso, né? Quando tem juiz e bandeirinha, né? O árbitro e o árbitro assistente, no linguajar técnico, fica sério o negócio, né? E assim, eu me formei em administração de empresas primeiro e depois educação física. E assim, a faculdade de administração de empresas, eu estudei ela a época que a Federação Paulista aqui em São Paulo era na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui perto. Isso. Só que eu trabalhava no Banco Itaú, até hoje existe ali, a Brigadeiro Luiz Antônio 1030, a agência 0251 Brigadeiro. Eu fui fazer administração porque eu estava me destacando no banco e o banco me promoveu para assistente de gerência e eu podia fazer um curso universitário, que o banco me ajudaria com 50% me dando uma bolsa, desde que fosse na área, né? Então tinha que ser economia, ciências contábeis, administração. Mas eu sempre quis fazer educação física, mas como eu estava indo bem no banco, falei, então eu vou fazer. E aí que eu acabo conhecendo a função dos árbitros, né, e o universo. Então eu atendi o pessoal da Federação Paulista de Futebol. Aliás, agradecer a você, Mauro, e toda a equipe, ao Farazinho que fez aqui o podcast 13, né? Vocês comentaram, né? Isso. Obrigado pelos comentários. E à época, o Eduardo José Fará, presidente da Federação Paulista de Futebol, tinha um office hold, não era um office boy, era um senhorzinho, o seu Ismael, que levava os documentos para fazer os pagamentos lá no banco, né? E eu palmeirense e ele corintiano. Isso em 1994, 95, naquela época que o Palmeiras saiu da fila, Palmeiras Parmalat, e os jogos Palmeiras e Corinthians pegava fogo mesmo, né? E um dia, eu me lembro bem, o Corinthians ganhou do Palmeiras, coisa que não era muito habitual, né, nesse período aí.
E aí na segunda-feira nós tava falando do jogo do domingo. E o seu Ismael veio falar, tirar o sarro, né? Pô, ganhamos e tal. Ele corintiano e eu palmeirense. Falei, pô, seu Ismael, mas jogaram bem. E faz parte o jogo e tal. E ele falou assim, pô, que você não vai ser juiz de futebol? Eu falei, o quê, meu? Juiz é tudo ladrão, meu. Sério, eu não. Fazer o quê, juiz de futebol? Eu nem imaginava o que era. Então nunca tive. Meu pai é um ferramenteiro, metalúrgico. Não tive ninguém na família, assim, no esporte, muito menos que tenha me mostrado o segmento de ser árbitro de futebol, né? E aí eu fui fazer o vestibulinho. Você tem que fazer uma prova de um concursinho ali, né? Em 1995, conhecimentos gerais. Eu gosto de futebol, jogo futebol, a gente tem as escolinhas, mas eu nunca fui muito estudioso. Igual era o Avalone, né? O Milton Neves, que os caras lembram o nome do cara, onde jogou, resultado de jogo. E a prova era isso. Tanto que eu falei, seu Ismael, como que eu vou fazer a prova? O que é, né? Ele falou, conhecimentos gerais sobre futebol. Eu falei, o que é conhecimentos gerais? O que é conhecimentos gerais? É regra? O que é? Não, mas nem regra nem cai. Aí eu lembro bem, ainda era a época que a gente tinha as revistas Placar, lembra? Que você Lembro. todo mês e tal. Eu peguei umas revistas, fui estudar um pouquinho. Aí em 1994, 95, eu fiz a prova, porque a turma ela começa em 94, né? Junho de 94, termina em junho de 95. Aí fiz a prova. Fez lá, tudo bem, passou uns 15 dias, saiu o resultado. Aí o seu Ismael foi de novo lá no banco, falou, ô Bragueto, já saiu o resultado, deu uma ligada lá pra Dona Doris, cara, que é a Dona Doris, ainda tá na federação lá, deve ter se aposentado agora, mas ela, patrimônio histórico do futebol paulista, ficou uns 70 anos lá, Doris né? Day. Aí liguei pra Dona Doris, ela sempre chama todo mundo de senhor. Pô, ela falou, o senhor não foi aprovado. Oh, tudo bem, não foi aprovado, beleza, né? Aí, seu Ismael, e aí, como é que foi, Bragueto? Falei, pô, seu Ismael, não fui aprovado. Até não sabia como funcionava. Pra mim, fazer prova pra ser juiz era todo mês que tinha, né? Aí, seu Ismael, pô, como que você não foi aprovado, Bragueto? Falei, seu Ismael, eu lá vou saber. Que nem o mascote, por exemplo, você vai pegar o peixe, né? A baleia do Santos, o mosqueteiro do Corinthians, e assim vai indo, né? Aí eu lembro que tinha uma pergunta que era o seguinte: qual o mascote do 15 de Piracicaba, Mauser? Se a gente fizer uma enquete aqui, só o pessoal de Piracicaba vai acertar. Uma laranja? Não, é o Inhoquim. Inhoquim. Inhoquim é um caipira tipo Chico Bento, com aquele capim na boca, e é um mascote do 15 de Piracicaba. Eu vou saber? Não sabia. Eu lembro que tava lá, Edson de Nascimento é conhecido como Pelé. Qual é o apelido dos nomes lá, né? Agora, você vê, o Cafu, meu amigo, a gente fala aí quase toda semana aí direto. Marcos Evangelista de Moraes. Eu lá vou saber que era o Cafu. Moral da história, não passei. E aí, o seu Ismael ficou triste, só que daí foi legal. Porque o Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo era na Rua Litier, ali na Bela Vista, atrás da Brigadeiro. E aí eu comecei a entender um pouquinho e ter interesse e conhecer o pessoal. Então foi ele que pude conhecer o Ulisses Tavares, o Aragão, e aí eu fui praticar. Falei, poxa, já que vamos fazer, estamos pensando em fazer, vamos começar a apitar. E eu jogava bola na Liga do Batalha, aquele negócio de primeiro quadro, segundo Sim. quadro, eu era molecão, eu tinha 18 anos. E eu comecei a apitar também futsal. Então era aquele negócio, os mais velhos jogavam no primeiro quadro, né, os melhores e os mais velhos. Então eu era ruim de bola e o mais novo, então não ia jogar no primeiro quadro nunca. Eu jogava no segundo. E no segundo quadro era sempre aquele tiozão que apitava, sabe? Que os caras tomavam o apito dele e tal. Terminava o segundo quadro, eu só tirava a camisa do time e ia apitar o primeiro quadro. E aí comecei apitando assim, futsal. E era legal porque, pô, você imagina, a Liga do Batalha, a quadra era sua. Então era aquele negócio que o jogo só acaba quando o time vira, Isso. né? O que era 20 por 20 virava 50 por minuto. E eu nunca fiz isso. Eu sempre apitei certinho. E era legal que o pessoal que ia jogar lá com a gente falava, pô, esse juiz é bom, hein? Primeira vez que eu tô vendo que o juiz não rouba e tal, né? E aquilo me chamou atenção. E aí, coincidentemente, em 96, eu fiz a prova de novo da federação. Daí eu passei. E vejam bem, hein? Eram 50 vagas, ainda passei em 14º. Já tinha feito a prova, Maldur, e passei em 14º, nem primeiro eu fui. Mas graças a Deus ali, eu comecei a minha vida no segmento de arbitragem. Eu falo isso, a gente mexe com futebol, com detecção de talentos, né? Eu falo isso, eu nasci para apitar futebol sem falsa modéstia, né? Eu fui antes de apitar futebol, como todo mundo, apaixonado por futebol, torcedor, praticante.
Depois fiquei 20 anos apitando futebol, aí muda o conceito, a visão de futebol. E depois que eu parei de apitar futebol, virei outro, né? Então, assim, foi bacana porque tem a ver administração de empresas. Você, numa partida de futebol, você é um administrador. Você tem que ali administrar os 22 atletas, os 14, agora tem 22 no banco. Gestão de pessoas, vaidade. A própria equipe de arbitragem, né? Então, hoje, se você pegar aí a escala de árbitros, entre VAR, todas as funções que tem observador, tá dando 14 pessoas. E o árbitro, ele é ali o capitão dessa equipe, né? Agora, se deixar aqui, você vai falar 3 horas, eu não vou conseguir perguntar. Mas tô à vontade, o cachê é bom. Você falou tudo. Vamos lá, vamos começar o seguinte. Qual foi um jogo que te marcou, assim, Ixi, Maria. Depois nós vamos chegar em VAR, vamos chegar na tua carreira, que você pós-arbitragem. Qual um jogo que foi marrento, porque você foi árbitro paulista, brasileiro. Paulista, CBF, aspirante à FIFA. Aspirante à FIFA, apitou Sul-Americano, Libertadores. Fiz alguns jogos aí. Agora, qual jogo que amarrou, que você suou, você saiu, caramba, merecia o cachê? Foram vários, né? Mas assim... O que te marcou? Não, o primeiro grande jogo, Mauser, em 2000, eu apitei um Português e Corinthians no Canindé. Foi meu primeiro grande jogo ao vivo na Globo. Um jogo numa quarta-feira à noite, época que o jogo era 9h50 da noite. Depois da novela. E eu lembro bem, por 2 motivos, né? O primeiro, o Corinthians era aquele time campeão mundial. Então, eu lembro bem, era Dida, Índio, João Carlos, Fábio Luciano e Kleber. Depois, no meio de campo, Rincon, Vampeta, Ricardinho, Edilson, Marcelo Carioca e Luizão. Então, olha o time do Corinthians. A Portuguesa, o Ronaldo Giovanelli era goleiro da Portuguesa. Mas aí tinha lá o Bentinho, né? Ainda tava jogando e tal. Esse jogo marcou muito. Portuguesa era marrenta, né? Então, o jogo virou 2x0 pra Portuguesa. Virou 2x0 no primeiro tempo. Aí o Corinthians ganhou de 5-2. Então esse jogo foi o seguinte, porque eu peguei a escala na segunda-feira, a Viviane, ela era diretora do departamento de arbitragem, minha amiga até hoje, mandar um beijão pra ela. Aí ela me ligou numa segunda-feira, e segunda era meio que um dia de folga pra mim, que a gente trabalhava sábado, domingo, eu tava até voltando da praia, e tocou o telefone, e quando eu vi Federação, deu uma encostada no acostamento, pra atender, né, Federação Paulista, né, falou, Rô, até hoje me chama de Rô, você tá escalado quarta-feira. Falei, pô, legal, Vivi. Que jogo? Português e Corinthians. Eu falei, legal, quem vai apitar? Ela falou, você vai apitar? Pô, pra tirar o carro do acostamento, mano, fiquei tremendo 1 hora lá, né? Porque eu não imaginava que fosse apitar esse jogo, né? E aí, não tem jeito. Segunda-feira à tarde pra noite, segunda pra terça não dormi, terça pra quarta não dormi, até chegar a hora do jogo, quarta-feira chega o jogo. Aí deu sono. Não, deu nada, adrenalina milhão. Só que detalhe, na época a novela da Globo era aquela Terra Nostra, que era família italiana, Isso, né? E tinha lá os personagens, e era o Matteo e a Juliana, e tava naqueles finalmente, sabe? É hoje que o Matteo pega a Juliana, pega, não pega, mas no dia, na quarta-feira, a novela tem 20 minutos. E aí, então a audiência tava explodindo, né? Você imagina, sai o Matteo, aquele lindo lá, o ator global, a Juliana lá, que é a Ana Paula Arósio, né? Ana Paula Arósio, e entra eu, cara, feinho pra caramba pra apitar o jogo, né? Daí começa a transmissão, e era o Kleber Machado que ia narrar o jogo, então mostra a torcida do Corinthians, lotou o Canindé, né? A torcida portuguesa também, são fanáticos pra caramba. E aí tava todo mundo pra assistir, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Terminou o jogo, foi difícil pra caramba o jogo. Aí eu cheguei em casa, aí sim, deu um sono, um cansaço, mas que eu vou te falar. Dormiu Quase que não 3 dias. Entrei em casa, capotei. Mas deu tempo de perguntar pro meu pai. Eu falei, ô pai, e aí, como é que foi? Tá, mamãe assistiu o jogo? Falou, não, tua mãe não conseguiu assistir. Quando mostrou a torcida do Corinthians, ela vai morrer, entendeu? Ela foi embora, falou, não, hoje eu não vou conseguir. Quase infartou. Esse foi um jogo bacana, gravou. Um jogo que gravou que foi difícil, aí já numa parte ruim, foi nesse caso da máfia dos apostadores aí, 2005. Eu era o 4º árbitro do jogo remarcado Santos e Corinthians na Vila Belmiro. E pouca gente sabe, a função do 4º árbitro é uma função administrativa. Cuidar da escalação, cuidar da segurança, do policiamento, né? Os técnicos manter a linha.
Mas o problema nem eram os treinadores, o problema era o seguinte: voltaram lá os 11 jogos do Corinthians, um deles era esse. Tava todo mundo falando que os jogos voltaram pro Corinthians ser campeão. Quando a gente chega, e o Santos ganhou do Corinthians no jogo, no primeiro jogo. Quando a gente chega na Vila Belmiro, os caras estavam já balançando o nosso carro da arbitragem, da federação e tal. E o Abade era o árbitro. E teve um lance de pênalti pro Santos e o Abade não marcou. E aí no final do jogo tem um lance, o Nilmar, né? O Nilmar era o atacante do Corinthians, vai subir ali e o Zé Elias dá um tranco ali na hora e ele marca pênalti pro Corinthians. E aí até bater o pênalti demorou 20 minutos, porque tava 2-2 o jogo, já tava com 44 segundo tempo. E aí até bater o pênalti 20 minutos, quando bateu o pênalti, eu nunca risei tanto pro Corinthians perder um pênalti e um goleiro pegar, né? E aí o Corinthians faz o gol. E é o jogo que o Giovani, a gente tinha que dar a saída no meio, ele pega e chuta a bola pra fora da Vila Belmiro. Chuta pra fora da Vila Belmiro mesmo, por cima da arquibancada. E aí começa a invasão. Começa a invadir tipo uns 5, 6 caras na linha de fundo. A polícia vai ali, daqui a pouco começou a invadir todo mundo do campo inteiro. Nesse dia, Mauro, vou falar a verdade pra você. Eu já tinha feito o jogo de várzea em Guarulhos, com um cara armado. Na época que revólver bom era 3/8, né? Mas esse dia eu vou falar uma coisa pra você, eu pensei que a gente ia morrer. Tanto que a gente sai escoltado da Vila Belmiro, a polícia, né, faz ali, consegue isolar a gente, e aí isola a gente no vestiário do Corinthians, por sinal, né? Porque a torcida do Corinthians fica ali na linha de fundo, né? Na Vila Belmiro, pra quem conhece, e o vestiário da arbitragem fica do outro lado na torcida do Santos. Tanto que vamos embora. Eu falei pros caras, não, nós temos que pegar nossas coisas lá no vestiário. Falou, pegar as coisas de vocês? Os caras invadiram ali, quebraram tudo, porque agora não vai mais, né? Os árbitros vão de agasalho, mas na época a gente tinha de terno, gravata. Os caras pegaram nossos ternos, nossas gravatas, enfiaram na privada, rasgaram, deram nó, não sobrou nada. Não, devia levar pra casa pra usar, pô, não que nada, e aí foi legal. Aí esse é o fato legal, Mauser. Bom, o jogo era 8h30 até sair do estádio. Relógio, tudo isso vocês perderam. Foi tudo embora. Tudo que tava lá foi embora. Carteira, a federação indeniza isso? Ah, nem lembro se indenizou, mas com certeza indenizaria. Nem lembro, porque o choque foi tão grande que eu até esqueci de pedir indenização. Aí, Mauser, viemos da Vila Belmiro, o Abade é de São José do Rio Pardo, né? E eu de São Paulo, e os bandeirinhas eram de São Paulo. Eu morava ali no Ipiranga, que era já saída da Anchieta. Tínhamos que fazer a súmula do jogo, relatar tudo isso, né? Então, só pra fazer isso aí demorou mais 3 horas. Vamos pra minha casa. Quando a gente chegou na minha casa, era um prédio, né? Apartamento. E quando a viatura do choque chegou, escoltado, e aquela Sprinter, com a gente dentro, os caras com a metralhadora pra fora. Quando encostou na porta, na portaria, os porteiros tudo se esconderam, foram pra debaixo da mesa. E assim, não abriu o portão. E eu batendo naquele vidro escuro, e os caras embaixo da mesa olharam. Falei, sou eu, ô seu Bragueto, o que foi? Mas tivemos um probleminha aí no jogo. E aí fomos fazer a súmula na minha casa, mas, pô, isso foi acabar às 6 horas da manhã, né? Pra poder relatar tudo o que aconteceu. Então esse jogo foi difícil. Esse foi tenso. Esse foi o mais difícil. Então você teve aquela primeiro grande jogo. Isso. E esse tenso. Depois você levou. Ah, não, porque aí... você era um cara tranquilo na arbitragem e demonstrava segurança. Obrigado. Na arbitragem, eu vi a sua atuação, tudo. Agora, tem umas coisas engraçadas da vida aí. Você expulsou um ídolo do futebol. Porque eu lembro uma vez do Outen Aires da Abreu, que ele falava Grande que tinha Outen dado Aires. cartão amarelo para o Pelé. É. Qual foi essa proeza que você fez? Com quem? E que jogo e como foi a reação? Pois é. Eu tenho essa marca de ter sido o primeiro árbitro que expulsou o Neymar. Né? O Neymar? O Neymar, no futebol profissional. E tanto que o pessoal acha que a gente é inimigo, ao contrário, o Neymarzão, a gente se fala. Eu acabei depois de parar de apitar, teve um evento no Pacaembu, né, o Neymar versus o Robinho, ousadia versus pedalada, que eu fui convidado por eles, aliás, porque eu também apitei o início da carreira do Robinho, em 2002. Mas ali foi o seguinte, o Neymar já era o grande jogador do futebol paulista e brasileiro, né, já estava se transformando num popstar. E eu fui escalado para fazer o jogo Ponte Preta e Santos, no Moisés Lucarelli. Aquele jogo do domingo às 18h30, que aliás é um dos jogos de maior audiência, porque o cara já tomou todas, já saiu do churrasco, chega em casa, 18h30, liga a TV e vai ver o jogo, né, que passa lá na Sport TV, né?
E aí eu fui fazer esse jogo, e aí, saindo de casa, até mandar um beijo pra Sandra, minha esposa, né? Mas a época era minha ex-mulher, que era meio casca de ferida, chata pra caramba. Ela falou, você vai pitar o jogo do Neymar? Eu falei, vou, não vai querer aparecer, hein? Falei, olha só. Aliás, ô Mauser, o difícil... É dar duro em casa, hein? Não, o difícil não é a torcida, Gaviões, Mancha Verde, Independente e a torcida jovem. Difícil é em casa, que eu saía pra pitar com a minha mala, passava na portaria, os caras, ô Braguete, que jogo você vai pitar hoje? Vou pitar o Corinthians, cara, tem que roubar pra nós. Então a pressão já começava em casa, né? E esse jogo, ele era ao vivo, e aquele, nós tínhamos Campinas é perto, né? Então eu tinha almoçado com a família, 6:30 da tarde, e ficou todo mundo lá na casa dos meus pais pra assistir o jogo, né? E aí quando eu saí, eu recebi essa pressãozinha. Não vai querer aparecer, né? Mas nunca imaginava. Né? E eu já tava num nível de arbitragem que eu não precisava mais aparecer. Graças a Deus as pessoas já sabiam quem eu era. Já tava né? no automático. E assim, você sabe que a gente tem o rádio até hoje, comunicador? E a torcida não falava, ei, juiz, vai plantar chuchu, né? Falava, ei, Bragueto, vai plantar chuchu. Eu falava pros bandeirinhos, não é qualquer um que o estádio grita pelo nome mesmo pra mandar pra aquele lugar, né? E aí... Não teve jeito, cara. Começa o jogo, o Neymar tava naquele dia meio esquisito, cara. Ele já tava querendo arrumar confusão desde os primeiros minutos. E aí, um escanteio, o Edson, o goleiro... ele tinha dado uma cabeçada no Edson, o goleiro da Ponte. E eu, ô Neymar, tá maluco, não sei o que e tal. E aí, aos 40 do primeiro tempo, a bola vai pro Edson, o goleiro da Ponte Preta. E o Arthur era o lateral, que depois até jogou no Palmeiras... Faz uma defesa assim, sabe aquela defesa pro goleiro pegar a bola? É. E quando ele faz a defesa assim, o Neymar foi tentar passar, ele abre o braço, mas ele não fez nenhum movimento de nada. O Neymar foi tentar passar, bateu no rosto, no braço do Arthur, só que ele dá um empurrãozinho no Arthur e chuta as partes baixas do Arthur. Chuta mesmo, dá um bico. Eu lembro disso. E aí nisso que o Arthur toma um bico, aí ele dá uma cotovelada, aí dá aquela confusão. Aí vira aquele empurra, blá pra cá. E a gente acaba expulsando os dois, o Neymar e o Arthur. Você ficou de longe vendo. Na verdade, eu era o árbitro adicional, aquele que ficava atrás do gol. Tanto que na época tinha um sorteio, que aliás, graças a Deus, acabou esse negócio aí, né? Mas então assim, quem perdia o sorteio, a federação sorteava. Então era o Luiz Flávio de Oliveira e eu, os árbitros para esse jogo. O Luiz Flávio ganhou e eu fui ficar atrás do gol. Coincidentemente, o Luiz Flávio também teve uma lesão nesse jogo e eu entrei pra apitar os 20 minutos. Mas eu vi tudo isso aí que aconteceu. Tanto que quando eu aviso o Luiz Flávio, eu falo, Luiz, pode expulsar o Neymar e o Arthur. Pode expulsar o Neymar e o Arthur. Só que o Luiz Flávio já ficou... Epa, Neymar... Eu falei, Luiz, o 11, Neymar, e o 2, o Arthur. Bragueto, pô. Eu tava ficando bravo. Quase que eu ia bater no Luiz Flávio. Tanto que será os 40 do primeiro tempo, até sair todo mundo, eu já tinha dado 45. Aí o Luiz Flávio vinha querer falar comigo, que nem dizendo, eu nem vem, pode expulsar, nem vem. Aí, dito e feito, a televisão mostra, o Milton Leite tava narrando, opa, não sei o que, bababá. Foi muito bem expulso. Tanto que a gente chega no vestiário, o Luiz Flávio, eu era mais velho que ele, né, de arbitragem, né? Tinha mais anos aí, eu sou de umas turmas antes. E o Luiz Flávio era mais novo, de arbitragem e de idade também. Tanto que quando a gente entra no vestiário, eu falei, ô Luiz, pô, mas tá com medo do quê, meu? Tá com medo de expulsar o Neymar por quê, meu? Né? A gente teve uma discussão. Pô, tô te falando que eu vi, cara. Não tô inventando. Você acha que eu vou dar expulsãozinho porque o cara deu um empurrãozinho no outro? Lógico. Aí, graças a Deus, a gente não tinha informação, né? Na época não tinha tanta televisão. Ainda não tinha aquele negócio. Nem áudio, né? Não, a gente tinha entre nós, né? Mas quando a gente volta pro segundo tempo, né? Aí, todo mundo, os repórteres da Globo lá, não, pô, Bragueto, não, o Luiz, bem expulso, ele chutou mesmo, pronto. Moral da história. No outro domingo, tô lá assistindo o Fantástico, e aí, Neymar, aniversário do Neymar, festa casa fechada, e não sei o que, coisa e tal. Por que será que ele tava desde o começo do jogo agitando? Por que será? Porque domingo, né? Tinha uma festa fechada. E aí sabe como é, né? Ele foi expulso num domingo, no outro ficou de folga. Foi comemorar aniversário com os amigos, né? Então não tinha o que fazer, foi pra festa. Então eu tive essa marca. Mas eu expulsei do teu time, o São Paulo, Richarlison, em um clássico no Parque Antártica, Palmeiras e São Paulo.
Tive uma discussão ferrenha com o Felipão, quase saímos na porrada num jogo no Pacaembu, né? Então Mas assim, tem o árbitro vários. ele não vai para agredir. Lógico que ele, não. É os caras que vai, mas você quase Exatamente. não pode, porque ele queria te dar uns pega, porque o Felipão hoje ele tá sendo Tá sossegado, nada. mas ele era afoito, Não, tá né? nada, tá nada. Falava grosso. Não, tá nada, ainda tá. Ainda tá. Ainda E agita? Não, tá. E foi exatamente isso. Acho que foi em 2011. Ele já tinha sido campeão mundial, já tinha feito aquela baita campanha lá com a seleção de Portugal. E ele tava agitando pra caramba. O que acontece? A gente faz, na primeira divisão, a gente faz reuniões semanal para discutir como que foi a rodada, para discutir quem são os times que estão dando mais problemas, os jogadores. E o Coronel Marinho, que comandava a arbitragem à época, tinha colocado na primeira, segunda e terceira rodada uma molecada nova. Tendo em vista que o campeonato tá começando, não tem naquela disputa de rebaixamento, nem quem tá liderando, botou uns moleque novo para dar chance, exato. E nas reuniões lá, eu do meu jeito de ser, às vezes falava até demais, né? Mas cheguei e peguei, Coronel, pedi a palavra. Aí eu falei, ô rapaziada, vocês estão perdendo a chance de ficar famoso. Vocês são uns meninos novos, estão começando. Pô, quer ficar famoso, tem que expulsar uma estrela como o Felipão, cara. Vai aparecer no jornal amanhã, entendeu? Mauser Paulinetti expulsa Felipão, ficou famoso. E não é assim... foi querer aparecer mais que o jogo. Ele dava oportunidade de xingar, você é fraco, fazer careta, ameaçar. É lógico, e os meninos com medo, mas era normal. Aí na quinta rodada, quem vai apitar? Eu. Falei, não vai, eu vou vingar toda essa molecada aí. E era na época do Kleber Gladiador, que era lá o atacante do Palmeiras. E o Kleber sempre foi fortão. E o Kleber também era folgado. Então os caras davam nele, até porque ele era folgado. Eu tinha marcado umas 5 faltas já no Kleber, ô Mauser. Eu tinha mostrado uns 2 cartões amarelos. Eu já tinha feito mais que os caras tinham feito no campeonato inteiro. Marcado 5 faltas no Kleber. Ele reclamou que ninguém dava falta. Já tinha mostrado 2 cartões amarelos em cara que deu pontapé no Kleber, coisa que ninguém deu o jogo inteiro. Aí no intervalo ele entrou no campo, quis agitar. Tanto que eu não quis briga. Era eu e o Mário Nogueira da Cruz. Um abraço, Marião. Marião Bandeira, hoje ele é observador da federação, tem 2 metros de altura, meu, negrão, velho. Nossa, parecia o Holyfield. Então ele era. A turma respeitava. Porque teve aquele negócio de bandeirinha fixo, né? E a gente começou lá em Guarulhos, no começo da carreira. Ele é da minha turma. Falei, eu quero o Marião e o Carlos Nogueira, que hoje é instrutor da escola também. Mandar um abração pra eles. Eram os 2 nesse jogo, né? E já me conhecia, sabia que eu era esquentado. Mas aí, quando o Felipão terminou o primeiro tempo, ele veio na minha direção, eu parei. Fiquei parado, que nem dizendo. Não quero confusão. Aí nós ficamos parados, o Felipão parou. Nós tínhamos o intervalo são 15 minutos. Os árbitros só tem 10, que a gente tem que ir pro vestiário, tomar uma água e voltar com 10. Os jogadores voltam com 15. Aí andamos de novo, o Felipão andou. Falei, paramos, ele parou de novo. Falei, vamos ficar aqui brincando de andar para? Eu falei, quer saber? Vamos andar. Mas foi dito e feito. Quando nós começamos a andar, o Felipão veio na minha direção. Lá no Pacaembu antigo, não sei como vai ficar agora no novo, o Palmeiras entrava no vestiário, a arbitragem entrava do lado. Pertinho assim. Aí nós saímos do gol ali dos vestiários. Aí quando a gente saiu, ele falou, Bragueto, e você não sei o que, e tá. Falei, Felipão, vamos descansar. Minha mãe falava, né, pra que essa careta aí? Eu fazia umas caretas brabas. Aí, vamos descansar, Felipão. E passei por ele. Não dei muita conversa. Quando eu passei por ele, aí foi legal. Você tem que me respeitar. Falei, quem tem que me respeitar é você. Deu sua autoridade máxima. A gente desceu o túnel. Só que quando a gente desceu o túnel, a gente desceu discutindo. Tem até imagem. Só que tava cheio de repórter. Aí tava cheio os caras das televisões, das rádios. Quando a gente desceu, Mauser, pro túnel, o Pacaembu antigo, em cima era vazado. Não era uma parede. Então você ia andando até o túnel com em cima o vão. Aberto. Mas daí foi legal, hein? Aí foi só elogio, né? Falei, ô Felipão. Aí peguei ele pela manga assim, quando a gente tava descendo, peguei na camisa dele assim, puxei ele. Só que todo mundo vendo, tirando foto. Quando a gente desceu, aí eu comecei. Falei, ô Felipão, quem tem que respeitar é você. Você quer aparecer? Seu gagá tá ficando velho. Comecei a xingar ele. E ele me xingar do outro lado. Eu nem tinha visto. Já tinha os repórteres entraram no vestiário. Tava ali todo mundo agachado, fazendo vídeo, foto e tal.
E a turma falou, imagine quando voltar, né? Não, foi mais ou menos isso. Mas daí a gente acalmou, entre aspas, o meu psicólogo Gustavo Corte, que agora é meu psicólogo lá do Clube dos Nossos Negócios, tava lá no vestiário. Imagina, eu dei um bico na porta, ele tava dentro, o psicólogo. O que foi, Bragueta? Ah, futebol e sai mesmo e tal, gritando, né? Fazendo um carnaval. Aí nisso, voltamos no segundo tempo e tal, ele entrou, entrei também, mas eu tava louco pra expulsar ele. Cheguei pro Marião, que era o bandeirinhão que ficava na frente do Banco Urias, e falei, Marião, se o Palmeiras fizer 1x0, 2x0, nós tem que expulsar ele. Calma, Magrelo, calma, Magrelo. Moral da história, não deu pra expulsar o Felipão, não consegui. Tanto que no final do jogo o Palmeiras estava ganhando. Teve uma falta ali na lateral esquerda, ali pro Palmeiras, e eu não marquei a falta na cara do Felipão pra ele reclamar. Só que quando eu não marquei a falta, eu tava com tanto sangue no olho, Mauser, que eu não marquei a falta e já olhei pro Felipão. Quando ele olhou pra mim, que ele ia reclamar, ele abaixou a cabeça. Eu só dei lateral. A falta foi criminosa. E aí eu falava, vamos jogar! E olhava pro Felipão. Aí o Felipão falava assim pro jogador. O jogador tava ali, eu tava aqui, né? Onde tá essa câmera. Ele falou, joga pra frente. Ele abaixava a cabeça e você volta pra marcar. E você volta pra lá. Não olhava mais pra mim. Moral da história, não consegui expulsar o Felipão. Tanto que a gente já fez vários eventos, a gente dá risada desse assunto. Mas o final... Era sábado à tarde esse jogo, no Pacaembu. Na segunda-feira toca o meu telefone. Bragueto, vem na federação. Falei, já sei, né? Batata. Saiu na Gazeta Esportiva, saiu nos programas de domingo à noite. Aí o Coronel Marinho me chamou. Pô, Magrelo, esse sangue italiano, calma. Falei, Coronel, não, mas... Pô, o que você falou pro Felipão? Falei, não, peraí. Porque faz a súmula, tem tudo, né? Tem delegado do jogo. Olha que abusado. Falar pro chefe da arbitragem. Falei, não, Coronel. O que falaram pro senhor que eu falei? Eu inverti, ele queria que eu falasse o que eu falei. Eu falei, que falaram pro senhor que eu falei? Falaram que você discutiu com o Felipão. Eu falei, não, discuti não. Falaram que eu discuti? Nós quase saímos na porrada. E falei que eu chamei ele de gagá e tal. Aí o coronel já tava dando risada. Ele tava. Ele falou, você não tem jeito. Tanto, ô Mauser, que foi a época que a federação começou a fazer suspensão por escrito. O árbitro tinha que assinar um documento que ia pra geladeira oficial, entendeu? Tipo, você vai ficar 15 dias fora, 30 dias fora, acabou a carreira. E aí o coronel falou assim, pro Arthur na época lá, e o Almir Alves de Mello, o secretário. Faz a punição do Bragueto. Aí veio a punição, né, pra eu assinar. Eu falei, coronel, é o seguinte, só vou assinar se o senhor me der uma cópia. Ele falou, como é que é? Eu falei, eu só vou assinar se o senhor me der uma cópia. Igual documento, né? Tem que ter. O que você vai fazer com a cópia? Ele achou que eu ia processar amanhã trabalhista. Eu falei, não. Se o senhor me der a cópia, eu falo. Aí ele, então faz uma cópia. Aí bateu outra, que você tinha feito uma via pra eu assinar e ir embora. Aí eles fizeram uma outra, o documento tá até guardado na minha casa. O que você vai fazer? Eu falei, um dia eu vou escrever um livro, vou colocar essa punição no livro. Aliás, a punição tá guardada. Precisamos escrever um livro, Mauser. Chamar o Mauro Betti, será? Que ele escreve pra nós, nosso amigo? Boa gente ele. O Bragueto, agora vem essa... para concluir essa fase, entrar numa fase nova de... uma vez você me contou, por exemplo, que tem uns malas de jogador que xinga, mas não tem hombridade de olhar. É isso aí. Tá na torcida, não fala nada, mas ele abaixa xingando. É isso aí. Vira do lado xingando. Como que é isso daí? Como que você reagiu, os outros árbitros também? Porque o cara não é homem de olhar para... É isso aí. Fazer o enfrentamento. Disfarça, mas tá xingando. Agora você aí. tá com sangue quente lá. O que acontece ali? Aliás, vamos aproveitar a nossa audiência aqui, a seleta audiência do Podiumcast, e já vamos falar da mais nova alteração da regra. Você é fora de série. Eu sei que quando você fez a pauta, você colocou. Hoje é o seguinte. Se alguém no banco de reserva xingar o árbitro ou o bandeirinha, e o árbitro ou o bandeirinha, ou o quarto árbitro não conseguir identificar, vai expulsar o treinador. Entendeu? Por causa disso que a gente vai falar agora. Então, antigamente, banco de reserva era o que mais acontecia. Bandeirinha, você é fraco pra caramba, mas tem... Que nem antigamente tinham 7. Hoje pode ficar até 15, 10, 11, no banco de reserva. Na Copa do Mundo tem ficado 12 jogadores. Mais a comissão são 5, 17 todo mundo pessoas. cornetando. Como que você vai ver? Você vai ter que ficar vendo quem é? Então, se acontecer alguma coisa que o árbitro não conseguir ver, essa é a mais nova alteração da regra. Vai expulsar o treinador. Quero ver o Abel Ferreira, né? Que já tá expulso pra caramba, agora vai pagar pelos dele. Enfim, é o seguinte.
Uma vez nessa situação, tava apitando o jogo e eu era meio marrudinho, cara. Às vezes eu apitava ou não apitava errado pra pegar o cara do banco. E tinha um cara enchendo o saco. Falei, vou marcar essa falta errada. Sabe aquele empurrãozinho? Contra o time dos caras do banco. Eu peguei e apitei. Só que eu já apitei. Apitei. Já olhando pro Já banco. olhando pro banco. Nem olhando pro banco. Aí não consegui pegar o cara. Só que eu já tinha olhado pro banco umas 2 vezes. Falei, quer saber, meu irmão? Vou escolher um. Apitei, vim caminhando assim com aquela cara braba. Falei, você tá expulso. Apontei. Tinha um monte, mas do meio, você tá expulso. Apontei um, aí o cara levantou, falou, não, Bragueto, mas não fui eu. Aí Quem foi? O outro cara levantou, Bragueto, não foi ele, fui eu. Falei, então pode sair os dois. E meti os dois. Você puniu até o que... É lógico, não podia voltar atrás, né, Mauser? Porque eu escolhi um. Eu apontei você, Mauser, né? Olhei pra você, assim fui chegando. Você aí, cabeça branca aí, ó, tá expulso, né? Aí o outro levantou, não, Bragueto, não foi o Mauser, fui eu. Falei, pode sair os dois então. Eu ia arregar, tipo que nem, não, eu errei, então saiu o outro. Não, então... já foi logo os dois. Dali pra frente, Mauser, o banco... O treinador, ninguém abriu a boca, porque eu apitava, os caras... Se precisasse de reserva, nem tinha, né? Eu ia acabar com todo mundo, né? Então, essa situação aí era o que acontecia antigamente. Também tinha situação legal, né? Que o futebol é fantástico. Mas jogando em isso que eu ia campo, falar. cara. A gente não vê isso, né? Então, tanto que agora, sábado, lá no Cícero Pompeu de Toledo, que tá bonito ali, no seu estádio lá, o gramado. Vocês estiveram lá Estivemos lá sábado. Vários atletas. Vários atletas. E um dos que eu vou falar, tava lá. Quando a gente vai fazer esse bate-papo aqui, não sei como que tá o chat aí, né? A galera pergunta. Mas quando vai dar aquelas palestras que você me convida, tal, bacana. As pessoas, a maior pergunta, depois de que time eu torço, mas a grande maioria já sabe. A segunda é essa pergunta. Quem foi o jogador mais chato que você apitou? Aí eu falo pros caras, quem vocês acham? Que foi o Romário ou o Zinho? Pô, todo mundo fala o Romário. Por incrível que pareça, Mauser, o Romário foi o jogador mais educado que eu apitei. Na época tinha que pôr meio na altura do joelho. Hoje tá a várzea, né? Hoje cobre a caneleira, se o cara igual o Renato Gaúcho joga, né? Mas antigamente tinha que colocar a camisa pra dentro. Tem cara que vem aqui com samba canção. É. Vem com uma frescura, com o meião quase encostado no... Meia calça. Meia calça. Pô, para. E a época tinha que pôr a camisa pra dentro. É difícil ver jogo com esses carinhas aí. Tá. A camisa pra dentro, tinha que pôr. E o Romário, gentleman. Toda vez que Ele pedia. é na dele, ele. Nossa, Eu conheço o Romário, nossa, ele é na dele, ele não... Já o Zinho... Ele chama os caras de peixe. Ô peixe, vem isso cá, aí. meu peixe. É isso aí, já o Zinho... E no sábado lá, depois do jogo, tem um almoço, aí eu tinha que... Tivemos lá um resenha. talk show lá, né? E tinha que contar umas histórias e eu contei essa. O Zinho era chato pra caramba. Tanto que ele assumiu na frente de todo mundo. Falou, eu era chato mesmo, Bragueto, tal. E aí, também dessa história que a gente contou em 2000, imagina, um cara palmeirense, com 23 anos de idade, em 2000. Em 99, eu já era árbitro, fui disfarçado ver a final da Libertadores no Parque Antártica. Em 2000, eu tô escalado pra apitar Palmeiras no Parque Antártica. Então, pra mim, foi 2 vezes mais difícil. Porque era um jogo de time grande, do Palmeiras a primeira vez, que era o time do meu coração no estádio que eu ia desde pequeno. Esse também tremi pra caramba. Só que o time do Palmeiras também era bom pra caramba. Zinho, Evair, César Sampaio, o Asprila, naquela época era chatinho também. Mas o que aconteceu? Pô, eu nervoso, ansioso. Lógico que você inexperiente também. Não tinha ainda rodagem pra apitar jogo assim, né? Mas tem que ir. Ninguém ganha experiência sem Lógico, sofrer. tem que sujar E o as mãos, Zinho né? ficou o jogo inteiro, Mausa. Enchendo o saco. Cariocão, né? Ele tem o sotaque do cariocão da Gema. Porra, meu irmão, tu tá começando hoje, tá mal pra caramba, irmão. Porra, essa porra vem abaixo, meu irmão. Tu não sai daqui hoje o jogo inteiro, Mausa. Aí teve um lance lá que eu errei um lateral, não marquei uma falta, você imagina? Você é nervoso e o cara enchendo o teu saco. E aí é isso que acontece. É coisa que a gente não vê, né? Então, uma coisa é o cara... Lógico, às vezes eles falam palavrão também, né? Mas tá pertinho ali, pô, tal, não sei o que, solta um palavrão, né? Depois eu fui ganhando experiência, e aí os caras, pô, baralho, né, meu? Eu falo, cuidado com o baralho na boca, hein, mano? Os caras, como é que é? Opa, cuidado com o baralho na boca, vai engasgar. Eu fazia umas tiradinhas lá, Mauser Paulinete, depois, né? Então, veja, uma coisa é o jogador ali pertinho de você,
xingar, vai tomar, não é? Mas pertinho ali. Outra coisa é você marca uma falta aqui na entrada da área e o atacante lá do outro lado te xinga. Já tá metendo a boca. Exatamente. E jogando a torcida contra. Exatamente. Então, veja, não é o mesmo. Eles falam tudo igual. Não é. Então, uma vez foi legal, porque eu marquei uma falta, o zagueiro, pô, Bragueto, vai tomar, opa, tal. E aí o atacante no meio de campo viu o zagueiro falando assim comigo e também meteu um vai tomar, mas só que pra todo mundo ouvir, né? Aí o zagueiro era o capitão do time, muito filho da mãe, falou, ô Bragueto, pode falar assim com você? Eu falei, você também não pode, mas desse jeito não. Puf, cartão vermelho. Então, os dois? Não, só pro atacante lá, entendeu? Por quê? Porque o cara foi assintoso, né? O cara foi desrespeitoso. Então, o futebol, que é esse que a gente não vê na televisão. Futebol é um teatro ali que pertinho você não vai, não tem como. Não percebe, o cara agacha pra arrumar meia, xinga. Nossa, isso Agora aí... tá uma frescura o futebol, que eu tava até conversando com meu amigo Eduardo aí, que faz parte aí da nossa produção. Agora é tudo assim, ó. Pôr a mão na boca. É uma frescura, porque ele deve estar falando, amanhã nós vamos jantar em algum lugar, vamos pra balada, o que vamos fazer. Ele conta história, porque o cara que é jogador autêntico vai chegar, esse jogo tá ruim, que não sei o que lá, o cara não me devolve a bola. Que mal ele ter de falar isso. E todo mundo vai ficar lendo boca. Quem lê lábio é meia dúzia de jornalista aí que tá preocupado, às vezes, de ver o jogo, ver. Agora os caras, qualquer coisa, põe a mão na boca. Tá uma frescura. Quando você falou lá que o cara abriu os braços do Neymar, hoje o cara toma uma cacetada aqui na costela, ele põe a mão no rosto. É tudo farsante. Pega no tornozelo, põe na cabeça, sai por girando. Isso que o futebol tá caindo, porque tem mais frescura do que a arte. Tem que jogar, tem que ser malandro com a bola no pé, não fora. Mas então, tem uma passagem legal. Isso aí, na verdade... Foi um episódio do Fantástico. Eles contrataram um deficiente auditivo. Pra ler. E os caras... Era legal, porque é coisa que você nem imaginava. Então o deficiente auditivo consegue fazer leitura labial. E aí o Fantástico colocava o que estava sendo falado. Eu fui fazer um jogo no Pacaembu. Essa aí você vai ficar bravo. E falou bastante. Corinthians e São Paulo, 5-0 pro Corinthians. Né? Carpegiani caiu. Não, foi. Só que tem um detalhe. Rogério Ceni, hoje meu amigo, mas da época comigo não tinha conversa. Porque o Rogério também foi um dos mais chatos que eu apitei, porque o Rogério é muito inteligente. Então veja, teve um episódio, o Paulo César de Oliveira apitando, então os dois garotos prodígio da arbitragem era o Paulo César de Oliveira, que também foi novinho para a primeira divisão, e eu. Então nós éramos dois mosca branca da arbitragem, os molequinhos que apitava pra caramba. Paulo tava apitando um São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Maldonado, você lembra bem, era jogador do seu time, e o Galeano, meu amigo, Galeano, mas que nunca foi jogador, né? Mas era esforçado. Batia bem, né? Foi subir uma bola de cabeça dentro da área e o Maldonado puxou ele pelo colarinho. Esticou a camisa e o Paulo César marcou o pênalti pro Palmeiras. Quem marcava pênalti de agarra-agarra na área? Ninguém. Só nós. O Paulo César ganhou notoriedade com esse tipo de lance. Pôs lá, deu aquele bolinho, fecharam, vai bater, não vai bater. Nisso o Rogério Ceni vai atrás do gol, pergunta pros repórteres, e aí? A televisão mostrou, foi pênalti. O que ele fez? Foi lá, tirou todo mundo como capitão. Sai, deixa bater. Mas daí foi o Paulo. Eu quero ver lá do outro lado. Entendeu? Olha aqui, filha da mãe, inteligente. Bateu, ele até tomou o gol. Mas depois o árbitro já marcou um pênalti desse aqui, ninguém mais vai agarrar ninguém o resto do jogo. Não tinha como. E aí, se não me engano, o Palmeiras até ganhou. Então esse foi um dos episódios que a gente sabia que o Rogério fazia. Daí depois eu virei um juiz de ponta, falei, comigo não. E eu tava louco pra dar uma vingada nos amigos meus aí. Nesse jogo eu expulsei o Carlinhos Paraíba com 40 minutos. São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo, no Pacaembu. O mando era do Corinthians. E tanto que ainda tinha duas torcidas. Era o Corinthians no Pacaembu inteiro. Você foi o último a apitar. Foi um dos últimos árbitros que fez duas torcidas no estádio. No Morumbi, Corinthians e Palmeiras. E esse Pacaembu, Corinthians e São Paulo. Aí o que aconteceu? Eu tava louco pra pegar o Rogério.
Só que o que aconteceu? O Carlinhos Paraíba fez uma falta, lá nos 20 minutos do primeiro tempo, Mauser, cartão amarelo. Aos 40 minutos, teve um contra-ataque do Corinthians. Aí o jogador deu um carrinho de lado assim, ó. Não dava pra eu ver o número. Só que quando ele vai dar o carrinho, ele não pega a bola, derruba o jogador. Já era pra amarelo. Aí eu falei, cartão amarelo. Quando ele caiu, o Carlinhos Paraíba usava um rabinho assim preso, né? Com elástico. Falei, ih, rapaz, já tem. Quando você tá começando a carreira, você fica com medo de estragar o jogo, clássico, deixar o time com um a menos no primeiro tempo. Não, mas eu já tava no... No auge. Ah, falei, quem é? E era Carreira consolidada. Exato. E aí é pra acabar de concretizar. Expulso. Tá expulso. 40 minutos pra amarelo, vermelho, aí dá aquela confusão. Daqui a pouco quem veio o xerife. Lá veio o xerife, o Rogério. Falei, é hoje. E tava nesse negócio da leitura labial. Eu fiquei... Você ficou quieto. Vão ler meus lábios. Não, então, na verdade, como eu vim de juiz de várzea, eu era meio forgado. Eu podia ter dado uma cutucada pro Rogério mandar eu pra aquele lugar. Mas como eu sabia que eu queria, eu falei, eu não posso dar motivo porque vai pegar mal. Eu fiquei quieto. Aí o Rogério veio. Pô, Bragueto. E o Jorge Henrique tinha dado uma entrada também, mas nada a ver. Já tinha amarelo, eu dei uma segurada, mas não era. Ele quis falar que eu não tava usando o mesmo critério. Pô, você não expulsou o Jorge Henrique aqui há 5 minutos, agora sou cara de Paraíba. E eu quieto, Bowser. Tem isso aí, tem tudo na internet. E eu encarando ele assim, ó, com sangue no olho, sangue no olho. Que fale mais de uma palavra. Não, quando ele veio pra cima, porque geralmente o jogador dá um passo pra frente, o árbitro dá um passo pra trás, entendeu? Pra sair e falar, opa, não vem. Quando ele deu o passo pra frente, eu dei também. Esse foi o azar. Quando eu dei o passo pra frente, meu joelho bateu no dele, deu aquele pau. Quando meu joelho bateu no dele, eu já tava em cima dele. E ele ficou, aí ele viu que eu ia expulsar ele. Ele viu. E outra coisa, quando o goleiro sai da área, pode ser o Rogério, o capitão, ele sai da área, ele foi lá no meio reclamar comigo. Tem um negócio na arbitragem que é o seguinte, o goleiro saiu da área pra reclamar, só volta com amarelo. Já vai tomar amarelo, entendeu? Ele já sabia que ele ia tomar amarelo. É certo, não tem que ficar enchendo o saco. Só que geralmente também, os caras falam, ele acabou de expulsar um jogador, ele não vai ter coragem de expulsar outro. E eu ia expulsar ele, porque eu ia vingar meus amigos, velho. Eu tava com o espírito do Mas tava no primeiro tempo ainda. Primeiro tempo, justiceiro. Não, mas eu ia expulsar. O azar foi esse, mas quando o joelho bateu no outro, que eu tava com sangue no olho, ele pôs a mão pra trás. Pô, Bragueto, cadê o critério? E eu fiquei segurando, ele ficou uns 20 segundos. Eu tava crente que ele ia soltar um baralho. Se ele soltasse, baralho, não sei o que, toma. Aí, puf, ele ia meter um cartão vermelho nele. Aí ele falou, tem uma foto aí na internet. Falei, agora não dá, ele vai ficar aqui falando até que hora. Aí eu peguei assim o cartão amarelo, Mauser, peguei o dedo assim, tem essa foto aí. Passei quase no olho dele assim, falei, e você, volta pra lá agora. Aí peguei, cartão amarelo. Quando o meu dedo passou, ele foi até pra trás assim. Você já tinha dado uma joelhada nele, ele já enfiou o dedo no olho dele, você ia acabar com ele, detalhe, o jogo foi 5-0 pro Corinthians, por incrível que pareça... Injusto. Não, por incrível que o time era bom, era Danilo, Sheik, Liedson, jogou pra caramba. Por incrível que pareça, o jogo foi 5-0 pro Corinthians e foi um dos jogos mais difíceis de apitar. Porque, foi 5-0, foi fácil. Não foi, porque daí os caras querem ficar brigando, né? Já não tem mais como ganhar na bola, vai sair na porrada. E eu tinha que segurar o jogo, foi difícil pra caramba. Tanto que quando ele toma o quarto gol, o Rogério, já no segundo tempo, e o árbitro, quando ele mostra o gol, tô correndo aqui, né? Aí daqui a pouco a gente vira de lado pra mostrar no meio. Quando eu vou mostrar o meio assim, eu pego de rabo de olho o Rogério pegando a bola pra chutar. Ele ia chutar a bola em mim. Quando ele pega a bola assim pra chutar, eu viro. Aí ele pega, olha pra mim assim. Aí ele dá um chute, ele ia chutar em mim, assim. Ele pegou e chutou a bola pra lá. Eu falei, chuta em mim. Tanto que dali até o final da minha carreira, eu fiquei mais uns 2-3 anos apitando. Você tá louco. A gente nem se cumprimentava. Porque ele era o capitão, eu o juiz, a gente nem se cumprimentava. Ele nem estendia a mão pra mim, nem eu pra ele. Eu já sorteava ali, você é o jogador do Santos... E aqui é o Rogério Ceni. Eu chegava pra você e falava, você é cara, coroa, campo, que bola, que você quer tudo. O Rogério ficava olhando assim, não acreditava que eu fazia isso. E aí, fomos pros donos da bola. Quem é o convidado hoje do programa? O Rogério. Eu falei, a gente chegava cedo e o convidado chegava em cima da hora. Daqui a pouco o Rogério chega no estúdio. E vê você. Quando ele me viu, o Mauser quase deu marcha ré. Eu falei, cheguei. Chega ali. Quando eu fui na direção dele, ele pensou que eu ia bater nele. Não, eu tô sem cartão. Aí eu falei pra ele, você já parou de jogar?
eu já parei de apitar, tá tudo certo, tá feitas as pazes e vamos fazer o programa. Mas aí o Neto, muito filha da mãe, tinha contado essa história, foi pro break comercial, vamos voltar com esse assunto. Aí o Rogério, não, melhor não, Neto, já foi, esquece. Então assim, eu fiz uma carreira, Mauser, que foi de um árbitro, assim, linha dura. Eu cumpria a regra, eu não queria saber qual era o time, qual era o jogador. O mais legal foi isso, que eu também fiz uma carreira que eu chamava o jogador pelo nome, né? E eu nunca imaginei que depois, parando de apitar como a gente faz hoje a gestão de futebol, então você vai pegar aí do Dracena, o Sobis, toda essa galera, o próprio Robinho, o Kaká, né, que jogou nessa época aí, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, né, você ser amigo desses caras, entendeu? Então eles sabiam, eu levava o jogo numa certa banho-maria, amigo dos caras, pra tentar, vamos conduzir aqui, você joga o apito, só que se você vier atrapalhar, eu vou atrapalhar você. Esses foram poucos casos que eu tive na minha carreira, assim, que Bragueto, a gente tá chegando no final, vamos ter que ter um outro programa, mas eu quero saber o seguinte, e essa história do VAR? Porque eu acho que o VAR estragou o futebol. Porque você vê, mesmo com o VAR, os caras ainda erram. São Paulo e Flamengo, o cara com uma sola de quase 40 centímetros para frente, então é difícil ter o equipamento, uma canseira para interpretar, quando interpreta errado, e quando chama o árbitro, você vê que é nítido, ele interpreta de um outro jeito. Se o cara erra no jogo ou acerta, tinha que ser ali. O VAR, ao invés de ajudar, acho que acabou o encanto da segunda-feira, você fazer aquela resenha de certo ou errado. Qual a sua opinião com relação a isso? Então, Mauser, eu já falei bastante também sobre isso e é um prazer falar de novo para você, então, aqui pro nosso podcast. Se você pegar o início do VAR, ele vem, a FIFA implanta para sacramentar uma palavrinha que chama legitimar. Então o VAR vem para legitimar o resultado. Então se você for ver o investimento em uma Copa do Mundo, você vai eliminar uma nação, milhões de torcedores, tem o cara morre de infarto, investimento, exato. Então o VAR ele vem com essa intenção de legitimar, aí é legal, correto? Se você pegar o manual do VAR, o VAR ele não é abrangente como ele é hoje. Então o VAR seria para lances capitais de pênalti muito marcado errado ou não marcado, para bola de gol ou não gol, para expulsão de jogador errado. Então a gente vai na bola, eu e você junto lá do mesmo time, eu que dou o pontapé, você chega depois e aí eu expulso você errado. Aí a televisão mostra que quem deu o pontapé não foi você, fui eu. Então o árbitro volta atrás para... Exato. Até porque você tira o cara do jogo, mas vai tirar do próximo jogo. E olha como que é uma fatalidade. Na Copa do Mundo, aliás, é num jogo do Brasil, o Miranda sofre uma falta e a seleção adversária faz o gol. Foi quando começou o VAR na Copa. E aí, moral da história, pra que tem VAR se começou a usar o VAR pra tudo? Entendeu? Pra tudo. E aí o problema é esse. Apesar de ser um equipamento tecnológico, é operado por um ser humano. Agora nós estamos chegando a discutir o frame, cara. O frame. O frame e aí tá certo. É o momento que o operador do vídeo para o pé na bola do jogador. Mas entre ele parar encostando na bola e parar empurrando a bola e a bola saindo do pé do jogador, só aqui eu já inventei 3 frames. Isso é milésimos de segundos, entendeu? E para acabar de ferrar, a gente tá tendo um problema aqui no Brasil, que é do esquadro de enquadramento. Outro dia, eu não sou nem um engenheiro, sou do futebol e fui apitador. Mas estava visível outro dia num jogo aqui, recente, foi agora, que a linha do campo com a linha da área estava torta. Visível, entendeu? Visível. O problema é esse. Então o que acontece? O VAR hoje ele fica em uma central aqui na Federação de Futebol ou lá na CBF no Rio quando o jogo é no Campeonato Brasileiro. Existe um sistema aí que faz um alinhamento, um esquadro do campo com GPS. Mas nós aqui vamos colocar o endereço aqui do nosso maravilhoso estúdio, vai dar um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pra frente, mas a gente vai saber onde nós estamos. Mas não é a precisão de milímetros, centímetros, entendeu? Então tá acontecendo isso. Então você pega a linha azul com a vermelha, não adianta, pode falar o que quiser.
Tudo que a FIFA implanta, ela implanta no continente europeu. Champions League, Premier League, Campeonato Inglês, Espanhol, Português. Depois vem pro Brasil e os países dos outros continentes. Então você pega o exemplo de VAR, é a Premier League, é o Campeonato Inglês. Eu adoro assistir o Campeonato Inglês por vários motivos. O primeiro porque o jogo é box to box. O jogo não para. Parece jogo de tênis ping-pong. E tocam a bola. Não fica recuando a bola. Porque o brasileiro, o cara no meio de campo recua pro goleiro. Palhaçada. E aí, agora, esse final de semana teve Premier League, voltou. Teve pelo menos 2 ou 3 lances de área, de pênalti ou não pênalti, que o árbitro decidiu, muito difícil, que o VAR sabia que era difícil, ficou com a decisão do juiz, meu. Aqui nós estamos caminhando no Brasil pra tirar o juiz. Apitar na TV, então. Fica lá em cima, lá, o cara, alguém liga lá pro cara e fala, oh, e aí, foi, não foi, não foi. Então tá faltando personalidade pros árbitros, tomada de decisão, decidir lá no campo. Agora, até então eu não posso falar. Conheço o CNM, que é o chefe da arbitragem do Campeonato Brasileiro. Conheço a Ana Paula, que chefia a arbitragem do Campeonato Paulista. Não acredito que nenhum deles estejam pedindo para qualquer árbitro fazer alguma coisa. O que eu falo é isso. Hoje nós temos árbitros jovens de idade, com o escudo da FIFA, e pior, jovens de apito. Se você pegar a teoria do Maxwell lá, você vai ter aquelas 10 mil horas, que é o cara, depois de 10 mil horas, supostamente ele começa a estar preparado para praticar algo na excelência. E esses caras não têm. Então, Mauser, infelizmente, às vezes me chamam para os programas para comentar, eu nem vou mais. Comentar o quê? Vou falar que deu pane mental no cara? É. Então, tá difícil. Tá estragando o jogo? Tá. Porque se você pegar um ou outro lance que, infelizmente, a gente tá errando, eu ainda me considero árbitro. Se você erra com o vídeo, se você erra como teve agora no final de semana aí um lance de impedimento que depois, no segundo momento, já foi uma segunda jogada e o Palmeiras ganha de 1-0. E eu sou palmeirense, mas tem que falar da regra, tem que falar do futebol. E o Vasco perde. Então, se lá no começo, como nós falamos, o VAR é para legitimar o resultado e, infelizmente, o VAR teve uma influência no resultado. Ruim no resultado. E o Abel, que reclama pra caramba nisso, ele fica quietinho, né? E aí... quando tiver que ser justo, tudo bem, mas quando vê que foi favorecido, fica quietinho. Deveria ter umbridade para chegar e falar, olha, pois é. O VAR me ajudou. Mas isso fica quieto. Tá para nascer. Mas tudo bem. Ô Bragueto, a gente não tem como mais continuar pelo horário, nós vamos marcar um outro dia, porque o Bragueto, além dessa história da arbitragem, esses cases, tem muito mais, e ele não só formado em administração, fez educação física, hoje ele é gestor, ele tem um instituto, e hoje, para finalizar, você tem um projeto que você está em andamento. Sim. Aí, com alguma cidade ou coisa desse tipo. É isso aí. Fique à vontade. Não, rapidinho, Mauser. Pô, primeiro eu agradecer, obrigado, né? Momento Maguila. Mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos. Sempre, lógico. Mandar um beijo aí pra cunhada, né? Pra a Sandra, a Isabela, o Lucas, né? Que são meu filho, minha filha, minha esposa. E os amigos aí que tá na nossa audiência seleta aí, já disparei. Tá todo mundo aqui mandando mensagem, ligando, mas que não bom. Dá. E assim, Mauser, eu sou grato, primeiro a Deus, depois a você. Que me ajuda demais nesse desenvolvimento da minha profissão esportiva, né? A gente tem o nosso Instituto Cartão Vermelho, que é uma entidade sem fins lucrativos que a gente fomenta o esporte. Claro que o futebol é a minha área há 30 anos, então a gente tem as escolinhas, os projetos sociais, a gente tem as escolinhas nossas particulares, no Lausanne, dá um abraço pro Tatá. Paulista Cup, que é um campeonato que a gente tem aí de futebol de base, hoje é o segundo maior campeonato de futebol de base do estado de São Paulo. Mandar um abraço pro Marcelo, pro Jorge, que capitaneiam lá também, né? E aí o meu grande projeto de vida, Mauser. Então a gente tá lá no Paulistano de São Roque, Clube Atlético Paulistano de São Roque. A gente tem o Tuchel, presidente do clube associativo, e a gente está transformando em SAF agora, e eu vou presidir essa SAF. Então isso vai ser uma responsabilidade muito... Está em boas mãos, então. Não, obrigado, Maurício. É uma responsabilidade muito grande, que hoje a gente vai ser uma empresa de futebol, com investidores aportando e acreditando nesse trabalho. Mas o propósito, por isso que é meu projeto de vida, é o de ajudar pessoas, de dar oportunidade para meninos e meninas que queiram e tenham o dom
para jogar futebol, começar nas categorias de base e depois serem atletas de futebol. Porque ser jogador de futebol é uma coisa, atleta de futebol é outra, e é o que a gente ajuda dentro da minha formação, do meu conhecimento. Então, Mauser, sou grato a você que me ajuda, que muitas coisas que a gente tem feito aí também. Tive o prazer agora, essa semana, de ser convidado para a gente filiar, né, e fundar a Federação Paulista de Futebol de Amputados. Então eu também defendo várias causas, né, que é a do beach soccer, futebol de areia. A gente é um dos precursores aqui no estado de São Paulo. Agora a Federação de Futebol de Amputados, né? Porque é muito legal você falar, não é só futebol. Lógico que não é só futebol. Sim. Tem vida, tem sonhos, mas às vezes a gente esquece dessas pessoas, né? As meninas aí, futebol feminino, né? Então futebol de amputados, síndrome de Down, que o Jorge faz com o beach soccer. A gente se imagina que deve ser para um menino com síndrome de Down jogar na areia. E a bola pica pra caramba, quica pra caramba, entendeu? Na areia, né? Eles têm as dificuldades deles. Então, Mauro, que Deus nos abençoe. Obrigado aí pelo Podium Cast. Me sinto num pódio aqui, recebendo um troféu. Então você vai receber. Opa! Você vai receber aí uma lembrança nossa. Opa! Aí, então aqui, meu troféu tá aqui. Não vai sair de mãos abanando, não. Aí. Então, olha aí que bem. O Bragueto... Caixinha vermelha, eu adorava um cartão vermelho, hein? Eu adorava o vermelho, hein, eu acho que foi por isso que colocaram, hein? Isso proposital. Sim, caramba, a Semesp, mandar um abraço pros secretários de esportes do Estado de São Paulo, hein? Mandar um abração aí pro Tom Moisés, lá em Barueri. Tive o prazer de trabalhar com ele muitos anos. Mandar um abração pro Tom. O Tom, inclusive, já... ele veio aqui, é verdade. Veio aqui verdade. e já comandou o programa. Olha, ele é comunicador, demais, ele é bom, demais. Cacá, E vários tá secretários. aqui, ó. Podium Cast. Obrigado, Mauser, pela oportunidade. E como profissional de educação física, o CREF também, através do presidente professor Nelson Leme da Silva Júnior, que você conhece, lógico. também deu esse molesquinho uma cadernetinha para anotar. Você existia... vermelho também, Precisamos arrumar um amarelo para ele. Então, Bragueto, obrigado, eu quero agradecer o CREF também. Você é amigo, irmão, pessoa de todas as horas. O Bragueto não tem tempo feio. O que precisar, ele está sempre. Você liga para ele, ele está presente, participativo. É uma pessoa que tem um bom coração, olha pelo próximo. É isso aí. Isso que faz a diferença. E também eu quero que você mande um abraço para o prefeito de São Roque, que tem te ajudado bastante, e quero que um dia vocês venham aqui. Boa, excelente, Mauser. Aliás, pedi desculpa, olha quanta gente. O secretário lá, e o Leandro, nosso, eu ia falar isso. Uma pessoa... Aliás, pedi desculpa. Comprometida. Pedi desculpa àqueles que a gente não lembra. Mas mandar um abraço ao Guto Issa, que é o prefeito lá de São Roque. Você sempre falou dele. Que vem fazendo um trabalho bacana, né? Jovem, né? Jovem, e um trabalho bacana, né? Que São Roque para todos é o slogan da cidade, então tá abrindo bastante a cidade para novos negócios. Mandar um abraço pro Leandro, né? Que é o secretário de esportes nosso, que aliás tem que vir aqui. Ele foi considerado o melhor atleta de vôlei sentado das Américas, ganhou a bola de ouro. Nós temos uma programação grande de secretários, personalidades, atletas é personalidade, tem atleta, Aurélio Miguel, Tandara já veio aqui, tá para vir a Maureen, Fofão, vários que me sinto lisonjeado. E que a gente tem aqui amizade, o Zafir, Otavinho de Almeida, do Jiu-Jitsu, vários presidentes, o Zeca, o Fará já esteve aqui. Sim. Então o nosso programa é esse. O tempo já foi, e quero agradecer a todos que a Semesp, ele trabalha em prol do segmento esportivo, em prol da comunidade, e que os gestores sejam sempre enaltecidos pelo trabalho que faz. Então eu agradeço a presença, a participação de vocês, e muito obrigado pela audiência. Bragueto, obrigado. Valeu, mestre. Obrigado a todos aí, né? A equipe técnica e todo mundo aí, tá bom? Um abraço. Obrigado.